Olá pessoal, tudo bom com vocês? O nosso assunto de hoje vai ser circunferência e círculo. São duas figuras geométricas muito parecidas, o que pode ocasionar dúvidas sobre as suas definições. Vamos fazer a diferenciação entre essas duas figuras geométricas, começando pela circunferência. O que é circunferência? É a reunião de todos os pontos equidistantes de um ponto chamado centro. A palavra equidistantes quer dizer a mesma distância. Bom, então aqui nós temos infinitos pontos, todos à mesma distância do centro, ou seja, equidistante. Então aqui nós temos infinitos pontos, todos na mesma distância do centro. Então a reunião de todos esses pontos, a reunião de todos esses pontos da mesma distância do centro vai formar a circunferência. Então, imagine infinitos pontos, todos da mesma distância do centro. Esses pontos reunidos vão formar uma circunferência. A circunferência, ela é oca. Aqui dentro não tem nada, tá? Não tem nada aqui dentro, ela é oca. Como exemplo, nós podemos citar o pneu de uma bicicleta, o aro de uma bicicleta. O aro de uma bicicleta é uma circunferência. O pneu de um carro é uma circunferência. A roda do carro é uma circunferência. Então a circunferência é esse contorno aqui, ó. Então circunferência é esse contorno. Ok? Então aqui nós temos o centro da circunferência. Se eu ligar esse centro da circunferência à borda da circunferência, ou seja, ligar o centro da circunferência ao aro da circunferência, nós vamos ter aqui o que chamamos de raio, o raio da circunferência. É quando liga o centro da circunferência à borda da circunferência. Então essa distância daqui para cá é o raio, ou seja, a metade da circunferência. Quando nós ligamos um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência, nós vamos chamar essa distância aqui de corda. Corda. Tá, corda é quando liga um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência. Agora, quando essa corda passa no centro da circunferência, quando essa corda passa no centro da circunferência, né? Quando essa corda que liga um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência, ligando dois pontos, passando pelo centro da circunferência, nós vamos chamar isso daqui de diâmetro. Então nós temos o diâmetro da circunferência. Então, o diâmetro daqui até aqui é quantas vezes o raio?
desse ponto até o centro aqui, nós temos o raio. Observa aqui, ó. Do centro até a borda, nós temos o raio. Então, do centro até a borda, nós temos o raio. E do centro até a outra borda, também nós temos o raio. Do centro à borda é o raio. Então aqui nós temos o diâmetro passando pelo centro da circunferência. Então essa distância daqui para cá, essa mesma distância daqui para cá. Então nós temos o raio. Essa distância daqui para cá é essa mesma distância daqui para cá. Então nós temos outro raio. Então nós podemos dizer que o diâmetro, representado pela letra D, o diâmetro é igual a duas vezes o raio. O diâmetro é duas vezes o raio. Aqui, se nós pegarmos o contorno da circunferência, todo esse contorno aqui da circunferência, e dividirmos pelo diâmetro, se nós pegarmos o contorno da circunferência, ou seja, se nós abríssemos essa circunferência numa linha reta, ficaria mais ou menos assim. Se nós abríssemos essa circunferência numa linha reta, ficaria mais ou menos assim. E se nós pegássemos essa distância e dividíssemos por essa distância do diâmetro, ou seja, pegar o comprimento da circunferência, que seria mais ou menos assim, e dividido pelo diâmetro dessa circunferência, nós teríamos a seguinte equação. Então, se nós pegássemos o comprimento da circunferência representado pela letra C e dividíssemos pelo diâmetro representado pela letra D, nós teríamos o valor aproximado de 3,14. Então, se nós pegássemos o contorno da circunferência e dividíssemos pelo diâmetro, nós teríamos aproximadamente o valor de 3,14. A esse 3,14 foi dado o nome de π. Então, podemos dizer que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. Π é uma letra grega que tem um valor de 3,14. Então, se nós pegarmos o comprimento da circunferência e dividirmos pelo diâmetro, vai dar 3,14, que é o valor de π. Mas é sabido por nós que embaixo do π nós temos a unidade. Embaixo do π nós temos a unidade. E se nós multiplicarmos o produto dos meios pelo produto dos extremos, nós vamos ter que C vezes 1 é C. C vai ser igual a D vezes π ou π vezes D. Isso é igual a π vezes D, ou seja, π vezes o diâmetro. Mas é sabido que o diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, no lugar do D, do diâmetro, nós vamos substituir por 2 vezes o raio. Então, temos que C vai ser igual
a 2 vezes o raio vezes π. C vai ser igual a 2 vezes o raio vezes π. Ou C vai ser igual a 2πr. C vai ser igual a 2πr. Então essa é a fórmula para encontrar o valor da circunferência. C igual a 2πr. Então, com isso, nós podemos concluir que nós podemos utilizar tanto essa fórmula para encontrar a circunferência. Se ele der o valor do π e do diâmetro, nós encontramos a circunferência. Ou podemos aplicar essa fórmula. Essas duas fórmulas é a mesma coisa. Podemos então utilizar uma quanto a outra. Agora vamos ver o que é o círculo. Círculo é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Então, o círculo é tudo que está dentro da circunferência. Então, o círculo é tudo isso daqui. Tudo que está dentro da circunferência é isso daqui. Então, são milhares de pontinhos dentro da circunferência que, unidos, vai formar o círculo. Então, o círculo é tudo que está dentro da circunferência. Então, podemos dar como exemplo do círculo uma moeda é um círculo, ou seja, a parte fechada, o que está dentro da circunferência é o círculo. Veja que a circunferência, ela só é o contorno. A circunferência só é o contorno, só é o aro. Imagine o aro de uma bicicleta. O aro de uma bicicleta. Então, é a circunferência. E o círculo? O círculo é o que está dentro. É o que está dentro da circunferência, é o círculo. Então, é uma coisa fechada. Por exemplo, a moeda, um botão de camisa, um prato de cozinha. Então, o círculo é o que está dentro, é a parte fechada. Para encontrarmos essa área aqui do círculo, parte de dentro, nós vamos aplicar a seguinte fórmula. A área é igual a π vezes r ao quadrado. Então, para encontrarmos essa área aqui, vamos multiplicar o π, 3,14, vezes o valor do raio ao quadrado. Então, basicamente, é essa a diferença entre circunferência e círculo. Então, circunferência, para vocês nunca mais esquecerem, circunferência é a borda. É a borda. É uma coisa redonda e oca. Circunferência, imagine o aro de uma bicicleta, né? É redondo e oco. Não tem nada dentro, só é a borda. Circunferência é a borda. Já o círculo é o que tem dentro da circunferência. Círculo é a parte fechada da circunferência, ou seja, é a área da circunferência, é o que tem dentro. Um, dois, três, gravando. Agora nós vamos resolver alguns exemplos sobre circunferência e círculo para vocês compreenderem melhor o assunto. Vamos lá?
Agora nós vamos resolver alguns exemplos sobre circunferência e círculo para vocês compreenderem melhor o assunto. Vamos lá? Exemplo 1. Calcular o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 5 centímetros. Então ele quer o comprimento da circunferência e o raio mede 5 centímetros. Então nós vimos que a equação para achar a circunferência é essa daqui. C é igual a 2 vezes o π vezes R. Então, C é igual a 2 vezes o π vezes R. Como ele tem o comprimento da circunferência, C vai ser igual a 2 vezes o π. Quanto vale o π mesmo? 3,14. 3,14 vezes o R. O R é o raio, que vale 5. Então nós temos que C é igual a 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3,14 vai dar 31,40. Então 31,40. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3,14 vai dar 31,40. O quê? Não esqueça de colocar a unidade. 31,40 centímetros. Questão 2. O comprimento de uma circunferência é de 18,84 centímetros. Calcular a medida do seu raio. Então observa que na primeira questão ele deu o valor do raio e pediu a circunferência. Nessa ele está dando o valor da circunferência e quer o valor do raio. Vamos aplicar a mesma equação. Então C é igual a 2 vezes o π vezes o R. Como ele está dando o valor de C, no lugar do C vamos pôr o valor que ele está dando. Ele está dizendo que a circunferência vale 18,84. O valor da circunferência que ele está dando. 18,84. Que é igual a 2 vezes o π. Quanto vale o π? 3,14 vezes o R. Vezes o R. Então nós temos 18,84 igual 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes R. Como nós queremos o valor de R, nós vamos isolar o R. Nós vamos isolar o R. Então, R vai ser igual, R vai ser igual a 18,84 a 18,84 dividido para 6,28. Então R vai ser igual a 18,84 dividido para 6,28. Então o R aqui vai ser igual, fazendo a divisão aqui, vai ser igual a 3. 18,84 dividido para 6,28 é igual a 3.
3 o quê? Qual a unidade que ele está dando? Está dando a unidade centímetro. Então vai ficar 3 centímetros. Então esse é o valor do raio. Então numa circunferência de 18,84 centímetros vai ter o raio de 3 centímetros. Ok? Agora nós vamos resolver a questão 3. Calcule o comprimento das circunferências. Letra A e letra B. Na letra A, ele está dando uma circunferência com um raio de 2 centímetros. Dizendo que o raio vale 2 centímetros. Essa distância daqui para cá é o raio. Vale 2 centímetros. Ele quer o comprimento da circunferência. Então nós vamos aplicar a mesma equação. C é igual a 2 vezes π vezes R. Então C vai ser igual a 2 vezes π. Quanto vale π? 3,14 vezes o R. Quanto vale o R? O raio aqui vale 2. Então, C é igual a 2 vezes o π. Π é 3,14, o R é 2. Então, C é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,14 vai dar 12,56. Então, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. 28 vezes 2, 12,56. Qual é a unidade que ele está dando? Centímetro. Então, aqui vai ficar centímetro. 12,56 centímetros. Esse é o comprimento da circunferência de raio 2. Questão B. Ele está dizendo que essa distância aqui, essa distância vale 6 centímetros. Mas qual é essa distância? Essa distância é essa daqui, desse ponto a esse. Essa distância desse ponto a esse. Veja que é a mesma distância. Ok? Essa distância é essa. Então, aqui ele está dando esse raio e esse raio. Ok? Se essa distância daqui para cá, ele está dizendo que vale 6 centímetros, então esse raio aqui vale quanto? Vale 3, não é isso? Vale 3 centímetros. Esse raio vale 3 centímetros. E esse vale 3 centímetros. Então esse raio vale 3 centímetros e esse vale 3 centímetros. Que somado vai dar 6 centímetros. Então ele quer o comprimento dessa circunferência aqui. Comprimento dessa circunferência. Onde o raio vale 6 centímetros. Então nós vamos aplicar a mesma fórmula. Então C é igual a 2πr. Então C vai ser igual a 2 vezes o π, 3,14, vezes o R. Quanto vale o R? Vale 6. Vezes 6. Então C é igual a 2 vezes 3,14 é 6,28. 6,28 vezes 6 vai dar 18,84 centímetros. Porque a unidade aqui que ele está dando é centímetro. Então, 2 vezes 6
12. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3,14, 18,84 centímetros. Então esse é o comprimento da circunferência da letra B. Exemplo 4. O diâmetro do aro de uma cesta de basquete mede 45 centímetros. Calcule o comprimento do aro. Então ele está dizendo que o diâmetro mede 45 centímetros. O que é o diâmetro? É quando eu ligo um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência, passando pelo centro. Quando eu ligo um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência, passando pelo centro. Então isso é o diâmetro, que ele diz que vale 45 centímetros. Ele quer o comprimento do aro, ou seja, toda essa volta aqui, ó, que é o comprimento do aro. Nós vamos aplicar aqui a fórmula da circunferência, que é 2πr. 2πr. E nós vimos na explicação anterior que o diâmetro é 2 vezes o R. O diâmetro é 2 vezes o R. Observe aqui, o diâmetro é de um lado ao outro, passando pelo centro. Então aqui eu tenho um R, aqui eu tenho outro R. Então o diâmetro é 2 vezes o R. 2 vezes o R. Então eu posso trabalhar essa equação da seguinte fórmula. Então C é igual a 2R vezes π. Só troquei o R e o π de lugar. 2R vezes π. Então, podemos dizer que C é igual. Então, se eu sei que diâmetro é igual a 2R, então D, que vai ficar D vezes π. D vezes π. E está dizendo que o diâmetro vale quanto? O diâmetro vale 45 centímetros. Então, no lugar do D, nós vamos pôr 45. Então, C é igual a 45. C é igual ao diâmetro, que vale 45, vezes o π. Quanto vale o π? 3,14. Então, C é igual a 45 vezes 3,14, vai dar 141,3 centímetros. 45 vezes 3,14 vai dar 141,3 centímetros. Então, esse é o comprimento do aro. 141,3. Questão 5. Quantas voltas dá uma roda de 5 centímetros de raio para percorrer 471 centímetros? Então aqui nós temos a nossa roda. Ele fala que tem 5 centímetros de raio. Então o raio, nós sabemos que o raio é do centro para a borda da circunferência. O raio é do centro para a borda da circunferência. Então aqui nós temos o raio. Ele está dizendo que vale quanto? Vale 5 centímetros. Esse raio vale 5 centímetros. Então, quantas voltas dá uma roda de 5 centímetros de raio
para percorrer 471 centímetros. Vamos aplicar também a fórmula da circunferência. Então, C é igual a 2 π vezes R. A 2π vezes R. Então, C é igual a 2 vezes π. Quanto vale π? 3,14 vezes R. Qual o valor de R? O valor de R é 5. O valor de R é 5 vezes 5. Então, C é igual a 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 3,14 vai ficar 31,40 o valor da circunferência. Agora ele quer saber essa circunferência aqui, ó. Essa circunferência aqui é 31,40 centímetros. Ok? Mas ele quer saber quantas voltas dá uma roda para percorrer 471 centímetros. Bom, sabemos que a circunferência da roda é 31,40 centímetros. Então, para percorrer essa distância aqui, só é dividir esse valor pela circunferência. Dividimos a distância pelo valor da circunferência. Então, vai ficar 471 dividido para 31,40. Então, 471 dividido para 31,40 vai ficar 15. Então, uma bicicleta ou uma roda medindo 5 centímetros de raio para percorrer uma distância de 471 centímetros vai dar 15 voltas. 15 voltas. Exemplo 6. Calcular a área de um círculo cujo diâmetro mede 8 centímetros. Então ele quer que ache a área do círculo cujo diâmetro mede 8 centímetros. O que é diâmetro? Diâmetro é quando eu pego um ponto da circunferência e ligo a outro ponto da circunferência, passando pelo centro. Então, quando eu ligo um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência, passando pelo centro, eu tenho diâmetro. Então, ele fala que esse diâmetro aqui vale 8 centímetros. Se o diâmetro vale 8 centímetros, quanto vale o raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, daqui para cá eu tenho um raio. Do centro para a borda eu tenho um raio. Então, se o diâmetro vale 8, o raio vale 4 aqui e 4 aqui. 4 centímetros aqui e 4 centímetros aqui. 4 mais 4, 8. Então, para achar a área, nós vamos aplicar a equação da área. Então, a área é igual a π vezes R ao quadrado. Então, a área é igual. Quanto vale π? 3,14 vezes R. Quanto vale o R? O raio vale 4. O raio vale 4, daqui para cá. Então, 4
ao quadrado. Então a área é igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado dá 16. 4 ao quadrado é 16. Então isso daqui é igual a 3,14 vezes 16 vai dar 50,24. 50,24. Então essa é a área do círculo. Lembrando que a área é o que está dentro. A área é tudo isso daqui, ó. A área é a parte interna da circunferência. A área é a parte interna da circunferência. Então a área é o que está dentro da circunferência. Esse é a área, ok? A área que é o círculo. Ok? Então circunferência é a borda e círculo é o que está dentro, é a parte de dentro. Então ele pediu para calcular a área do círculo. Então a área do círculo é a parte de dentro. Então essa parte de dentro, né, vale 50,24. Questão 7. Determinar a área da parte sombreada da figura abaixo. Então aqui nós temos um quadrado e dentro do quadrado nós temos uma circunferência. E temos essa parte sombreada. Então ele quer que encontre o valor dessa área sombreada. Ele está dizendo que essa distância aqui, esse lado desse quadrado, vale 6 centímetros. Então, para nós acharmos o valor da parte sombreada, nós vamos pegar a área do quadrado e subtrair a área da circunferência. Vamos pegar a área do quadrado e tirar a área da circunferência. Então, a área do quadrado é igual, como esse lado vale 6, então vai ficar 6 ao quadrado. Nós sabemos que achar a área do quadrado é lado ao quadrado. Se o lado vale 6, então fica 6 ao quadrado, que é igual a 36. Então, o quadrado, todo esse quadrado aqui, tem 36 centímetros. A área da circunferência. Para achar a área da circunferência, nós vamos aplicar a equação da circunferência, que é π vezes r ao quadrado. Π vezes r ao quadrado. Então, qual é o valor de π? 3,14 vezes r ao quadrado. Quanto vale o r? Se daqui para cá nós temos 6 centímetros, então daqui desse ponto para cá nós vamos também ter 6 centímetros. Daqui para cá nós temos 6. Daqui para cá nós vamos ter também 6 centímetros. Então aqui nós temos o diâmetro dessa circunferência, passando pelo centro. Então, se essa distância é 6, essa também é 6. Então aqui vai ser 3, daqui para cá vai ser 3, e daqui para cá vai ser 3. Então nós temos 3 centímetros e 3 centímetros. Então o raio aqui, é essa distância daqui para cá. Então o raio é igual a 3 ao quadrado. Então o raio é igual a 3 ao quadrado. Então a área da circunferência é igual a 3,14 vezes
3 ao quadrado é 9. Então nós temos 3,14 vezes 9. Vai dar 28,26. A área da circunferência, 28,26. Então, para nós acharmos a área pintada, a área sombreada, nós vamos pegar a área do quadrado e subtrair a área da circunferência. Então vai ficar como? Vai ficar como? Qual a área do quadrado que nós encontramos? 36, a área do quadrado, não é isso? 36 menos a área da circunferência, que foi 28,26. Então, 36 menos 28,26 vai dar o quê? 7. Vai dar 7,74. Então, essa é a área sombreada. Essa é a área sombreada. 7,74 centímetros. 7,74 centímetros. Bom, pessoal, então por hoje nós encerramos a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado do assunto, tenha entendido o assunto. Se você gostou, dê o like. Se você é novo ou ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, prestigie a nossa aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, mande pra gente. Eu responderei com o maior prazer. Então, bons estudos, boa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.